Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Estamos aqui com mais uma aulinha. Hoje vai ser uma aulinha bem rápida de revisão, né? Vocês sabem que a gente está com aquele esquema de aulas ao vivo. Então, para quem perdeu a aula ao vivo, eu vou fazer uma revisão bem rapidinha em cima das questões que vocês receberam, tá? Da provinha, para vocês conseguirem desenrolar a prova e consigam fazer. E, obviamente, tirar um 10, porque vocês estão fazendo essa prova em casa. Tá bom? Vamos lá, então, olha. Tem 3 assuntos que eu cobro nessa prova de vocês, certo? A Revolução Americana é um assunto que está sendo muito cobrado nessa prova, tá bom? Também está sendo muito cobrado nessa prova o processo de independência das Américas e do Haiti. E está sendo muito cobrado nessa prova também a independência do Brasil. Então, assim, são 3 aspectos importantes. Professor, o que é que eu tenho que entender sobre essas questões, sobre esses assuntos, para poder conseguir responder a minha prova, né? A primeira questão, professor, é que a independência dos Estados Unidos vai ser uma independência que não vai vir de forma, como é que eu vou falar, pacífica, né? Os Estados Unidos, como eu já tinha falado para vocês antes, era uma colônia da Inglaterra. Então, os Estados Unidos eram extremamente dependente, na verdade, não independente, tá? Ele era extremamente dependente do governo inglês. Então, assim, tudo para entrar nos Estados Unidos tinha que vir da Inglaterra, tá bom? E tinha que pagar impostos e, enfim, taxações à Inglaterra. Então, essa situação ela começou a se agravar quando a Inglaterra começou a criar muitos impostos, porque ela estava em guerra, né? E aí, por causa dessa guerra que ela estava travando, ela começou a ter que cobrar mais impostos, né? Dessa colônia na América que a Inglaterra tinha, que vai se tornar os Estados Unidos, tá? E ela vai ter que cobrar mais impostos, e esses impostos vão começar a enfurecer, né? Essas pessoas que estavam morando na colônia, tá bom? Isso daí vai gerar uma das primeiras manifestações, tá? Que vai ser a festa do chá de Boston, que vai ser quando os americanos vão subir nos navios ingleses, derramar todo o chá no mar. Inclusive tem um episódio do Jovens Titãs que fala justamente sobre isso, se vocês quiserem dar uma olhada, assistir, tá bom? E a Declaração da Independência, essa festa do chá de Boston vai ser o primeiro pontapé, o pontapé inicial para uma série de períodos de lutas, né, contra o governo inglês, contra o exército inglês, para que os Estados Unidos se tornem independentes, certo? Então, é importante a gente relembrar que com o processo de independência dos Estados Unidos, muitas coisas não vão mudar. Como, por exemplo, os escravos vão continuar sendo escravizados. A independência vai dizer lá na Declaração da Independência, vai ter assim, todos os homens são livres. Aí você pensa, nossa, tia, aboliram a escravidão? Não, de jeito nenhum, né? Todos os homens, mas os escravos não eram considerados como homens. Então, o processo de independência dos Estados Unidos, para os escravizados, não vai representar coisa nenhuma, porque eles não vão se tornar pessoas livres, eles vão continuar sendo escravizados, tá bom? Outra coisa importante também é que a guerra de independência ela vai gerar autonomia, né, para os Estados Unidos. Então, ele queria se separar da Inglaterra justamente para ter autonomia para comercializar com outros lugares e outros países, tá bom? Sobre a questão da libertação na América, pessoal, todos os processos de libertação na América, fora o Haiti que a gente estudou, eles foram normalmente tocados por uma elite espanhola, que são os crioulos. Quem são os crioulos, professora? Eram os filhos dos espanhóis que moravam na América, tá? Eles eram descendentes de espanhóis e moravam na América. Eles eram chamados de crioulos. E eles eram uma elite, mas eles não podiam ocupar cargos, eles não tinham cargos de poder, porque os cargos de poder eram sempre de espanhóis que vinham para cá. Tá bom? Eles, por terem nascido na América, apesar de serem filhos de espanhóis, eles não tinham alguns direitos. Então, essa elite de crioulos, que eram, sim, pessoas ricas, eles vão começar a articular planos de independência por toda a América Espanhola, justamente para combater essa desigualdade, tá bom?
Outra coisa importante também é que vocês deem uma olhadinha sobre quem foi o Simão Bolívar, né? Simão Bolívar, que era um cara altamente visionário, que queria a todo custo fazer uma espécie de união, de confederação entre todos os países da América Espanhola, e é bom que vocês dêem uma olhada sobre ele, tá bom? Outra coisa importante também é a gente pensar na Revolução Haitiana, tá? No processo de independência no Haiti. O Haiti, pessoal, era conhecido como Ilha de São Domingos. O Haiti era uma colônia da França e o Haiti vai ser o primeiro lugar a abolir seus escravizados, né? Ao se tornar independente, abolir a escravatura. Então, assim, o Haiti ele vai ser uma revolução que vai assustar muitos outros países que dependiam da escravidão, né? Por quê? Porque foi um levante escravo que deu a independência para o Haiti, né? Era um exército de escravizados e ex-escravizados que levaram o Haiti à independência. Então, os outros países, como o Brasil, por exemplo, que tinha um alto contingente de escravos, ficou extremamente assustado, com medo de que os escravos daqui pudessem fazer o que fizeram no Haiti, porque lá eles fizeram um massacre, eles destruíram fazendas, eles mataram os donos das fazendas, os seus patrões, né, que escravizavam eles. Então, assim, se tornou um medo da elite, principalmente aqui na elite brasileira, se tornou-se um medo o Brasil virar o novo Haiti, tá bom? Outra coisa importante também é que a gente vai ter a vinda da família real para o Brasil. Vocês já sabem o motivo, Napoleão Bonaparte vai fazer um bloqueio continental. O Dom João não vai obedecer, vai enganar o Napoleão, vai continuar comercializando para a Inglaterra. E isso vai fazer com que o Dom João venha para o Brasil fugido, né? Depois a gente vai ter a Revolução Liberal do Porto, que vai ser uma revolução que vai pedir para que o Dom João e a família real voltem para Portugal, porque eles não estavam gostando de como o Brasil estava se tornando cada vez mais independente, né? Isso estava sendo prejudicial para a economia portuguesa. E daí a gente vai ter o dia do fico, né? Que eu não vou falar, porque eu quero que vocês deem uma olhada no livro e descubram o que foi esse dia do fico e qual é a importância desse dia do fico, tá? Explicar o que foi o dia do fico na questão, mas também falar qual foi a importância, o que o dia do fico gerou, né, para o nosso país, ok? E para a gente finalizar, eu quero dizer a vocês que a prova, ela está num nível bem tranquilo, tá bom? Que vocês façam a leitura, que vocês realmente tentem resolver a prova, tá bom? Canetinha azul ou preta, por favor, né? Letrinha legível. E é isso, tá bom? Boa sorte, boa prova. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aulinha, tá? Beijo, tchau, tchau.